do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: e o adúltero? E pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que a ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, damos início ao nosso trabalho da noite com a palestra pública, fazendo reflexões a respeito da vida, a respeito de nós, na busca do sentido e do significado das coisas. Assim, Jesus, nos reunimos, tentando aurir forças, buscar a beleza, a estética da vida, para aprendermos a valorizar mais a nós próprios e a vida como um todo. Abençoa-nos a todos, inspira o palestrante da noite, e que tua mensagem nos alcance na necessidade de cada um de nós. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe.
na noite de hoje, o companheiro Júlio Leão. Boa noite a todos. Hoje a gente tem como tema hábitos, né? E a reflexão me parece ser muito interessante. Logo eu, né? Cheio de hábitos na vida. Mas refletindo sobre isso, inclusive foi um tema que me perseguiu. Tem umas 3 semanas aí que eu tenho aparecido, né? Com esse tema e não tem acontecido por diversos motivos. Mas enfim, o hábito chegou até a mim hoje, né? A gente aprende aqui na instituição que quando a gente faz esses trabalhos, né, essencialmente de transmitir algumas informações, principalmente o tema tem a ver com a gente. E de fato, pensar em hábitos, pensar durante esses dias todos nos hábitos, foi um processo muito interessante, muito rico. Porque falar de hábito é falar da nossa intimidade, do nosso dia a dia, da vida que levamos, né? E a gente, quando para pensar sobre isso, percebe que a gente não pensa sobre isso, na verdade. E a gente percebe que não pensa sobre isso, principalmente quando a gente vai pensar durante o dia e vai ver que a gente acordou, levantou, escovou os dentes, tomou café, saiu, trabalhou, voltou para casa e dormiu, e no outro dia se segue o mesmo ritmo, a mesma cadência, né, sem uma percepção de fato do que está acontecendo. Então os hábitos apresentam para a gente uma estrutura muito interessante que faz parte de uma organização, né, com a qual a gente se encontra inserido, e a gente não tem muita escolha em criar um hábito ou não. Eles simplesmente estão aí e a gente automaticamente assume esses hábitos e passa a viver conforme esses hábitos, né? E de uma forma geral a gente vai entender, refletindo, que os hábitos em si, eles não possuem uma valoração. A problematização muito importante do tema, hábitos, senhores ou escravos, ou escravos ou senhores, não estou me lembrando agora da ordem, mas pouco importa a ordem, convida a gente para uma problematização importante diante da vida, né? Não é à toa que a gente vive diversos conflitos, não é à toa que a gente se depara com diversas dificuldades. E os hábitos fazem parte dessa problematização, fazem parte desse viver a vida, né, com dores, com conflitos e sem saber muito bem por que acontece para a gente. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante a gente refletir sobre os hábitos é exatamente esse padrão de repetição que nos condiciona a viver uma vida conforme uma ordem comum. Eu acho que para todos nós é muito claro compreender isso, né? Os hábitos proporcionam um fluxo de viver que nos iguala, nos coloca num lugar de igualdade com a coletividade, com o social. E a gente precisa ter cuidado ao analisar e pensar se eles são os senhores ou são os escravos da gente, ou se a gente é senhores ou escravos dos hábitos, porque a gente pode acabar incorrendo no etnocentrismo, que é a avaliação sobre determinados hábitos com base no ponto de vista pessoal. E enquanto elemento neutro e estruturante da sociedade, ele acaba tendo uma função muito importante, que é a função de colocar-nos em relação com a vida, em relação com o mundo. Então, se a gente olha desde a nossa intimidade até a nossa vida social, a gente vai ver que a gente tem muitos hábitos. Eles estão presentes em todos os instantes, em todos os momentos, e a gente se dá conta muito pouco. Eu, pelo menos, essas 2, 3 semanas, passei percebendo que eu me dou muito pouco conta da quantidade de hábitos que eu tenho, né? E isso é um reflexo da vida que nós temos hoje. Essa vida acelerada, essa vida não muito refletida, por bater metas, por realizar coisas, nos coloca aí nesse fluxo de não conseguir pensar. E a gente vai repetindo. Eu encontrei
alguns artigos de um filósofo sul-coreano, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dele aqui não, porque é muito complicado, mas é um pensamento que vem sendo desenvolvido agora na atualidade, né? Ele é sul-coreano, mas é radicado na Alemanha e tem feito muitas palestras, eu vi que tem muitos livros dele, e me interessei muito pelo pensamento porque ele vai pensar exatamente a sociedade do consumo, que ele vai chamar de a sociedade do consumo, que é essa estrutura de vida que nós levamos hoje, que nos coloca numa condição de repetições e de igualdade. E dentro desse pensamento dele, ele trouxe uma ideia, dentre várias que ele reúne para desenvolver o seu pensamento, que me chamou muita atenção. Ele vai dizer que nós hoje vivemos uma autoexploração e substituímos essa autoexploração por uma ideia de realização. E como consequência disso, né, a gente substitui a ideia do dever fazer pela ideia do poder fazer. E fazemos tudo quanto podemos até a exaustão das nossas forças. E aí que eu acho que eu me identifiquei, né? Me afetei com o pensamento dele. Porque levo uma vida exatamente num ritmo muito acelerado de realizações, de fazer. E ele diz que essa substituição nos proporciona uma ideia, né, que é uma compra, na verdade é uma venda em que a gente compra, de que se a gente não é vencedor na vida, é porque a culpa é nossa. E como a culpa é nossa, nós não temos a quem reclamar. Nós não podemos criar uma revolução contra alguma coisa, contra um Estado, contra um governo, porque é nossa a culpa. E com isso, passa-se a estabelecer processos de adoecimentos. Porque se eu não tenho a competência, se eu não consigo realizar esse ideal que se cria de realizações, de conquistas, de status, e a culpa é minha, então eu vou me sentir um fracassado naturalmente. Então é uma estrutura, hoje no século XXI, montada, e aí ele insere a tecnologia também para falar sobre os modos de se viver a tecnologia, que é uma reflexão também muito importante. E diz que as consequências disso acabam trazendo um processo de dissolução da personalidade, dissolução da pessoa, né? A gente acaba com isso passando a ter pavor do outro, né? E passa a viver uma vida, o que ele vai dizer, de deserto ou o inferno do outro. A gente evita as relações porque todas as vezes que a gente vai estabelecer uma relação, a gente tem que estabelecer uma relação dentro de um padrão de comportamento, perdendo assim a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade, a nossa vivacidade diante da vida. E ele chama isso de alienação de si mesmo. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque eu acho que é aí que entra um fator extremamente importante e muito discutido também hoje na vida pós-moderna, que é o espiritual. Que aí entra o nosso negócio aqui, né? Para o que estamos destinados hoje, é refletir sobre o espiritual, refletir a vida, os nossos hábitos hoje, pensando no espiritual. E a gente vem aprendendo aqui no Espiritismo, e especificamente nessa instituição, com os investimentos que a gente vem fazendo, que pensar o espiritual é algo de uma mudança profunda, que vai para além dos hábitos que possuímos, porque é uma mudança estrutural, íntima, né? É altamente pessoal, porque muda a nossa concepção de ver a vida, de ver o mundo. E o primeiro passo a mudar isso é exatamente refletir sobre a vida, parar para refletir. A gente tem percebido o quanto a gente vive uma vida sem reflexões, repetindo modos de se viver, em detrimento de, muitas vezes, vontades pessoais de realização. Muitas vezes a gente passa a atender às necessidades dos outros, às vontades dos outros, porque a gente precisa manter aquela imagem, né, diante, porque a gente precisa ser aceito, a gente precisa estar dentro do social e acaba entrando num processo de adoecimento, a depressão é uma doença que vem aparecendo aí ao longo dos anos, né, como um fator, né, relacionado a essa vida sem uma vida interior. Então,
O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da reflexão sobre o espiritual diante da vida e diante dos hábitos é a construção da consciência da imortalidade, né, que é algo que a gente cada vez mais vem batendo, refletindo, amadurecendo, multiplicando os olhares acerca desse tema, que o Espiritismo faz um fator diferenciador no nosso ponto de vista em relação a como olhar para a imortalidade. A ideia de que somos espíritos imortais proporciona para a gente um olhar diferenciado diante da vida, porque inverte os valores de percepção. Passamos a não mais ver nós, pessoas, encarnados, enquanto sujeito principal, né? E a partir daí a gente vai pensar o espiritual, mas passamos a entender esse espírito, construir essa realidade de espírito imortal na nossa consciência, na nossa percepção, e a partir daí pensar a vida. E isso muda tudo, né? Isso muda a nossa percepção da realidade, porque deixa de ser algo muito imediato. A gente passa a enxergar a vida como um longo processo, onde ciclos vão se abrindo e fechando. E os hábitos entram aí nessa reflexão como elementos, né, de percepção do espírito que nós somos, de maior alcance, de maior alcance de percepção, de maior como elemento, digamos assim, de perceber o espírito que eu sou. Porque os hábitos diz de nós, como eu disse logo no início, né? Fala da nossa intimidade, fala dos nossos gostos, fala dos nossos costumes, fala do que a gente pensa, né? Se a gente for olhar, por exemplo, uma comunidade de surfistas, eles têm uma forma de viver a vida. Se a gente for olhar para os hippies, eles têm uma forma de viver a vida. Então, qual é a melhor forma de se viver? Numa visão espiritual, não há uma melhor forma de se viver, senão aquela com a qual eu realizo-me na vida. E para realizar-se na vida, a gente precisa fazer essa conexão com o mundo íntimo. Porque esse bater as metas, esse atender às necessidades de uma vida em que a função mercadológica dita muito fortemente os gostos que nós temos, as formas de se viver, o que a gente vai consumir, e cada vez mais que a gente acompanha isso, a gente cria uma ideia de unidade, e isso favorece esse sistema mercadológico em produção, em escala, em quantidade, né? E a gente vai repetindo esse fluxo sem se dar conta. Traz para a gente uma reflexão da importância de se entender e dar sentido e significado aos hábitos que possuímos. A visão espiritual, ou a visão do espírito imortal, possibilita para a gente o entendimento do sentido daqueles hábitos, em que aqueles hábitos contribuem para o meu processo espiritual e em que eles não contribuem para o meu processo espiritual. E isso é claramente visível dentro dos processos que a gente vive dentro do próprio sistema religioso. Se nós pensarmos na religião, a religião é composta de muitos hábitos, né? Ela tem uma função fundamental, que é fazer essa conexão com o sagrado, com o divino que há em cada um de nós. Mas o sistema que está posto, quando nós nos inserimos nele, nós temos que cumprir algumas regras. O que eu estou dizendo não é contra o cumprimento dessas regras, não, porque naturalmente uma vida em sociedade requer hábitos, requer regras, requer uma forma de proceder para que se viva minimamente em harmonia. Mas é a destituição dos sentidos, porque o hábito tem a consequência de tornar-se rígidos, né? A gente passa a cumprir comportamentos sem uma demanda interior, né? Muitas vezes os comportamentos, os hábitos que a gente assume diante da vida contrários aos desejos que a gente tem. Então, a partir daí surgem esses grandes conflitos que nós vivenciamos, né? Os hábitos, então, têm uma função fundamental. E isso dentro da religião também faz parte, né? Então, é um modo generalizado de funcionar diante da vida, sem uma percepção, sem uma reflexão.
acerca do que está sendo feito, e há uma deteriorização, como o filósofo falou aqui, há uma alienação de si mesmo. E quando a gente reflete sobre os hábitos, eles nos levam a uma percepção de que, precisa ser observado um algo mais profundo, um além do que está sendo feito, né? Precisa desse sentido. E esse sentido nos remete diretamente a questões profundas da filosofia, como, por exemplo, né, o que é que eu sou? O que eu sou? Né? Eu não sei se vocês já refletiram ou refletem sobre isso, mas eu tenho refletido bastante sobre isso, né? O que é que eu sou? Qual é o meu lugar aqui? Para que está servindo, por exemplo, vir hoje falar algumas coisas, pensar algumas coisas sobre os... Para que eu me disponho num vínculo institucional religioso? Para que eu faço uma faculdade? Para que eu assumo uma vida de casado? Para que eu tenho filhos? Né? Isso deve ir além do que a gente costumeiramente entende, porque para cada um de nós, né, há um sentido específico, há uma lei pessoal que rege a nossa vida, que é a própria lei, e que ela deve ser entendida, deve ser decodificada. A gente deve estabelecer um diálogo com essa lei, no sentido de dar uma função principal a destinação da nossa vida. E quando a gente está desconectado com isso, a gente passa a cumprir comportamentos, e esses comportamentos nos levam a uma vida sem muitos, como é que eu posso dizer, sem muitos recheios, né? Sem muitos valores. A gente apenas está vivendo. Semana retrasada, eu conversando com uma amiga, perguntei como é que ela ia, e ela respondeu exatamente assim: eu acordei, comi, fui para o trabalho, caminhei, cheguei em casa e está sendo assim, né? E quem nunca viveu isso, né? Quem nunca passou por momentos como esse? Então, a reflexão sobre os hábitos nos leva exatamente a entender por que nós vivenciamos momentos como esse. E não há outro motivo. Eu acho que o espiritual, e em especial o espiritismo, nos convidando, por exemplo, a uma fé raciocinada, né? Não uma fé absoluta, mas uma fé pensada, uma fé com critérios, né? Um entendimento que proporciona uma criticidade para a gente, no sentido de melhor entender as coisas que nos acontecem, melhor entender as coisas que buscamos, que desejamos, e a partir disso adequar a nossa vida conforme os nossos desejos. Porque se a gente imaginar que, por exemplo, um desejo comum que eu vejo hoje, né? As pessoas, os jovens querem ser médicos, né? E querem ser médicos, bons médicos, mas em compensação tem um hábito que é incompatível com o desejo de ser médico, né? Dormir até 9, 10 horas da manhã, e pelo menos, por exemplo, 2 vezes na semana no cinema, passar o final de semana toda numa casa de praia. Não, peraí, tem alguma coisa que não está compatível aí, né? Você estabelece um conjunto de hábitos que necessariamente vai ter uma aplicação de uma energia para isso, mas é incompatível com a execução de uma profissão muito bem formada, muito bem capacitada. Para a realização desse objetivo, é preciso empreender tempo, é preciso empreender estudo, é preciso empreender força, né? Você precisa se dedicar de fato a isso, o que consome tempo, o que consome energia, e automaticamente as coisas são incompatíveis. Então, muitas vezes a gente idealiza algumas ideias, mas não consegue alcançar, e aí aparece uma primeira diferença, né? Entre o que a gente acredita e a mudança efetivamente que nós precisamos fazer. Então, se nós não tivermos consciência disso, nós passamos, e eu conheço algumas pessoas assim, né, com muitos desejos de realizações, muitas ideias, mas
por acreditar que pode fazer, acaba deixando para fazer depois. E esse depois fica para depois, e esse depois fica para depois. Assim como conheço pessoas também que acreditam que não podem fazer, e por não poder fazer, acabam não fazendo, né? Então, a crença é um fator fundamental, né, na mudança de hábitos. Porque, de fato, mudar hábitos não é simples. E eu tenho visto isso com muita clareza na minha tentativa de mudança de hábito alimentar, né? Quem nunca tentou uma dietinha, né? Quem nunca pensou em emagrecer e se esforçou para isso, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que tem uma vida nessa luta. O problema é que a gente, pela força do hábito, né, pela presença dele nas nossas vidas, a gente não percebe que o problema não está em si no hábito, mas no conjunto de coisas que vem antes dos hábitos, que fala diretamente dessa nossa subjetividade, né? Da forma como eu penso, da forma como eu sinto, da forma como eu busco as coisas, né? Os hábitos, eles apenas materializam, eles apenas expressam fisicamente, visivelmente, algo que está anterior. Por isso que a busca pela espiritualidade é uma busca que nos coloca numa posição vantajosa diante da vida. A exemplo disso é nós estarmos hoje aqui refletindo sobre todas essas coisas. Que se olharmos para a vida comum, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, não. A gente vai ver um funcionamento coletivo padrão, e eu vejo muito bem isso hoje, né? Que as pessoas estão aí vivendo a própria vida, não estão preocupadas. Mas se nós chegamos até aqui é porque algo já não está mais comportando na nossa vida. Os hábitos que nós temos já não estão sendo suficientes para aquela satisfação pessoal. Então nós nos mobilizamos. E essa é a grande, talvez, dificuldade da mudança de hábito, que é o primeiro nível, digamos assim, do processo de desenvolvimento pessoal de cada um. Porque na mudança dos hábitos, ela exige um esforço, ela exige uma força, ela exige a aplicação de uma energia, exige sacrifício da gente. E de fato, quando a gente encontra essas primeiras dificuldades, esses primeiros embates, a gente tende de fato a voltar, né, para o lugar comum, que está tudo muito bem, que está tudo muito confortável, né? Então esse lugar de desconforto, de inquietação, que é o lugar daquele que está buscando um desenvolvimento, uma evolução, o processo de iluminação, a reforma íntima, é um lugar desconfortável, né? O entendimento do espiritual nos convida exatamente a atualizar também algumas informações que nós possuímos, né? Olhar para os hábitos e pensar em mudanças requer antes pensar em como eu entendo os hábitos, em como eu olho para os hábitos, né? E essas atualizações que precisam ser feitas inicialmente em termos de ideia, em termos de concepção, né, demanda algum tempo, vive-se um processo. E em tempos de imediatismo, de vida acelerada, né, de resultados, nós somos formados para alcançar resultados. Eu vejo isso hoje na formação. Eu tenho um parente que está no processo de vestibular e é uma loucura, ficou pior do que quando eu fiz o vestibular, né? Provas toda semana, uma grande quantidade de conteúdos para estudar, é um negócio de louco, né? Então a gente sempre está voltado para atingir resultados, e essa busca, né, esses hábitos de realização acaba fazendo com que a gente perca o sabor do viver no momento, no dia a dia, né, no aqui e agora. A gente passa por cima das relações, por exemplo, né, se distancia das pessoas, a gente deixa de aproveitar elementos importantes do contato, por exemplo, com a natureza, de um sentir o calor do sol, né? Esse mesmo pensador, ele traz a ideia do jardim. Ele diz que ele criou na casa dele um jardim e passou a se relacionar com esse jardim, sentir a terra, né? Sentir o calor do sol, ouvir
as folhas balançarem, ouvir, sentir o aroma. Então tudo isso vai se perdendo nessa vida dinâmica e corrida que a gente leva, mas sem uma finalidade específica, sem uma destinação mais pessoal. E essa lei interior que eu falei para vocês, que eu estou traduzindo aqui de lei interior, a gente pode classificar de diversas formas. Há muitas formas de se conceituar esse chamamento, né? Que é um dos movimentos que produz, esse encontro que nós temos hoje aqui, que estamos tendo hoje aqui, né? Peraí, tem alguma coisa que está me dizendo que tem alguma coisa que não está encaixada direitinho, que está faltando alguma coisa, né? Falta eu me adequar a essa realidade. Então, por que mesmo eu estou fazendo isso? Por que mesmo eu estou fazendo aquilo? Por que eu assumo isso? E a religião é um lugar importante para se pensar em tudo isso, né? A ideia da imortalidade nos convida a uma reflexão e uma busca pela conscientização, olhando para a vida que nós estamos vivendo agora e repensando essa realidade, repensando os nossos hábitos, buscando adequá-los aos nossos desejos, buscando adequá-los aos nossos projetos, buscando adequá-los às nossas buscas pessoais que brotam da alma. Muitas vezes a gente tem muita vontade de viver algumas experiências, mas falta-nos, né, esse elemento que mobiliza, porque essa lei interior mobiliza forças inimagináveis na gente e proporciona um impulso, né, para a realização, e a gente atravanca as dificuldades de uma forma muito consistente para a realização, né? Então, é uma força, é uma energia, é uma lei interna que busca um impulso para a realização, que a gente vê que está diretamente relacionado ao próprio desenvolvimento pessoal, né, ao próprio processo de evolução do espírito, e que está diretamente relacionado também a esse processo de atualização, esses processos de atualização. A ideia que nós temos sobre a evolução, né, de pessoas evoluídas, é uma ideia que nos impulsiona a criar uma imagem ideal do que é uma pessoa evoluída, e a gente vai buscar, né, alcançar essa imagem ideal, vai estabelecer metas e a partir de então passa a perseguir isso. Só que são ideais, são metas inalcançáveis se a gente olhar de fato para a ideia que nós temos, né? Que humanamente é impossível se chegar àquela ideia, porque tão somente de fato uma ideia, é um ideal. Então, o processo de espiritualização nos chama a atenção para olhar para os nossos hábitos no sentido de qualificá-los para proporcionar uma estrutura mais favorável para essa realização para a realização dessa lei interior, né? Proporciona para a gente uma reflexão e uma ação, né? Eu acho que aqui é o campo mais fundamental do processo de percepção e de construção da consciência da imortalidade. Quando você começa a construir a consciência de que é um espírito imortal, o primeiro raciocínio que você passa a ter é: bom, se eu sou um espírito imortal, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora é alguma coisa por mim. Nos tira do lugar comum do conforto, nos tira do lugar comum do esperar que alguma coisa aconteça que vá favorecer a minha vida. Nos traz a responsabilidade pessoal de realização da própria vida. Mas mais que isso, mostra que nós somos capazes e temos toda a capacidade de realização possível. Basta o movimento. É bem verdade que nós enfrentaremos dificuldades, como tudo, né? A dificuldade está muito mais relacionada ao desgaste de uma energia, ao empreendimento, ao esforço, ao sacrifício da aplicação de uma força para a realização de algo, do que a impossibilidade de, né? A distância de, a incapacidade de. Então, quando a gente compreende ou começa a compreender, começa a despertar
para essa noção de imortalidade, a gente já começa a realizar algumas coisas. E a gente começa mudando exatamente os próprios hábitos, né? Se eu tenho o interesse de de comprar uma casa muito mais confortável, naturalmente eu preciso começar a poupar. Eu preciso começar a estabelecer uma organização financeira, né? A partir disso, então eu preciso diminuir o meu padrão de vida. Então eu preciso direcionar os meus hábitos, substituir os meus hábitos para hábitos que venham agregar em termos de desenvolvimento de capacidade para a realização do meu desejo, para a realização da minha destinação, digamos assim, né? Então, é possível começar a identificar que os hábitos são instrumentos para essa realização e que o processo de evolução é, na verdade, um processo de desenvolver capacidades, habilidades, né? Cada vez mais a vida exige que a gente atualize esses hábitos para que a gente possa se adequar melhor diante da vida. Então, a atualização dos hábitos nos proporciona viver uma vida de mais conforto, de mais adequação às nossas necessidades, né? E isso demanda da gente um movimento, né? E esse movimento requer a responsabilização pessoal. Eu mesmo venho mudando completamente os meus hábitos, as minhas formas, o meu estilo de vida, depois que ingressei no Espiritismo e comecei a olhar, comecei a exercitar o olhar para a vida com essa ideia da imortalidade, que é uma ideia transformadora. Ela muda a estrutura do pensamento que nós temos, né? O olhar não é mais aqui e agora e a vida vai se terminar daqui a alguns anos, e eu vou ter a vida futura. A vida acontece exatamente agora, né? O espírito, quando começa a compreender que é imortal, ele percebe-se ser espiritual, realizando a espiritualidade dele agora. Então, tudo que você faz é espiritual. Tudo que você busca fazer é com um objetivo espiritual, né? O Espiritismo conclama a gente para isso. Adenauer Novaes, ele tem um pensamento onde ele vai dizer que estamos na era do Espírito, né? Pensar a vida deve necessariamente ter um pensamento mais profundo do espiritual, que é esse ser, né, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, mas que está aí funcionando, que está aí dando significado, está aí simbolizando na vida, está aí construindo a realidade, está aí montando todo esse cenário que a gente se depara hoje em dia, né? Então, a convocação e a reflexão é no sentido de, os hábitos são fundamentais, eu não tenho como viver sem eles, então eu preciso fazer alguma coisa para atualizá-los, para adequá-los às minhas necessidades e não simplesmente viver os hábitos conforme estão postos aí, né, as demandas que estão aí. Então isso faz com que a gente olhe para a gente e busque entender de fato quais são os meus anseios, quais são as minhas necessidades, quais são os meus objetivos pessoais. Que há uma diferença muito grande. A reflexão que eu busquei fazer com vocês em relação ao que eu sou é exatamente nesse sentido. Porque os hábitos, eles impregnam a gente tanto de como fazer, que a gente acaba se identificando, né? Tanto é que quando a gente vai falar de si mesmo, a gente bate no peito e diz, eu, né? Acaba confundindo-se com os próprios hábitos, com o próprio corpo, e perde-se, né, essa parte fundamental, primordial, que é o ser espiritual que nós somos. Então, acaba vivendo uma vida distanciada do sentido, da essência que nós temos. Então, fica a reflexão para a gente buscar, né, uma atualização do pensamento e olhar para os nossos hábitos como um meio, né, como instrumentos necessários para uma atualização, para o desenvolvimento de competências, de capacidades que vão nos colocar diante de uma vida mais favorável para o crescimento pessoal, né? E a mudança
desses hábitos vão nos direcionando, vão sendo construídos nesse sentido. Então, obrigado pela atenção de todos, muita paz. Obrigada, Júlio. Vamos ao sorteio do livro. Hoje o livro sorteado é A Semente de Mostarda, Francisco Cândido Xavier. Tira um, por favor, Júlio. Número 30. Maria Cláudia, é isso? Você ganhou. Nós temos 2 avisos. O primeiro deles é que no dia 1º de junho vai acontecer a 5ª edição do evento Diálogos Espirituais, com a presença de Adenauer Novaes, respondendo perguntas sobre os livros que ele escreveu, perguntas estas formuladas por estudiosos da nossa casa, 2 deles aqui ao meu lado, onde eles estudaram os livros e formularam perguntas que são respondidas uma vez por mês aqui por Adenauer. No dia 1º de junho, às 20 horas, o livro a ser abordado é Psicologia do Espírito. É um evento aberto, gratuito, todos estão convidados a participarem, é muito, muito interessante. Dia 1º de junho, sábado, 20 horas. E o segundo evento a ser divulgado é o nosso forró, o segundo forró Badu, o nosso trabalho de promoção social, que vai acontecer no dia 8 de junho. É uma atividade com música, dança, comida típica e um ingrediente que não falta nessa casa, que é a alegria. Então, é uma grande festa onde nós convidamos para que vocês participem, barracas de jogos, brincadeiras. Quem tiver criança, leve, porque eles vão ser a nossa garantia que vocês vão todos os anos, porque elas habitualmente gostam muito. No dia 8 de junho, de 17 às 23 horas, na sede da Adelba, e nós vamos ter como atrações nessa nossa festa a banda, um trio de música nordestina chamado Voo da Asa Branca, já esteve conosco. Amanda Santiago vai estar com a gente. E Ayla Menezes, trabalhadora da nossa casa, nossa artista, vai estar com a gente também. Então, são atrações musicais já confirmadas, é provável que tenhamos outras, mas essas 3 já estão conosco. E no dia 8 de junho, os ingressos podem ser adquiridos na nossa livraria. Já tivemos um lote que foi mais barato, quem ainda não comprou, I'm sorry, mas o lote agora, até o dia 8, o ingresso é R$50. É uma forma de contribuir com o nosso trabalho de promoção social, porque com essa arrecadação a gente vai conseguir dar uma certa tranquilidade para a organização das 180 cestas básicas que são feitas e entregues para as famílias que são atendidas à nossa casa. Crianças até 12 anos não pagam ingressos, é isso? Então, levem as crianças, porque elas vão levar vocês no ano que vem. Tenho certeza disso. Então, dia 8 de junho, de 17 às 23 horas, na sede da Adelba. Vamos agora à nossa prece? É isso? Vamos à nossa prece, ao passo coletivo. Pedimos aos passistas que se distribuam no salão para o trabalho de passe coletivo. E a nós outros que seremos beneficiados pelas energias aqui emanadas, busquemos uma posição confortável no assento. Busquemos uma posição confortável em nós próprios.
para receber da espiritualidade o que mais precisamos neste momento. Deixemos que os nossos corações dirijam a mensagem a ser ouvida pela espiritualidade que nos acolhe, trazendo-nos a energia a nos beneficiar. Tenhamos sempre gratidão pelo que nos acontece, pelo que vivemos, pelo que crescemos, pelos desafios que nos encontram. Saibamos que não estamos sós. Saibamos que os amigos espirituais que nos inspiram estão a nos orientar, a nos conduzir amorosamente para que tenhamos as respostas que são nossas, são pessoais. Saibamos que o amor nos envolve, nos acolhe e caminha conosco. Nesta noite em particular, peço vibrações amorosas para Roberta Carmona, que desencarnou ontem. Para seu pai, Paulo César Carmona, sua mãe, seus irmãos, que recebam o acolhimento da espiritualidade, no conforto, na superação deste momento de despedida. Amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um encontro de amor, de doação, de entrega com teu trabalho de luz. Abençoa a nossa casa e o nosso propósito de servir a tua causa. Sê conosco, Jesus, levando-nos de volta às nossas atividades em clima de paz, de harmonia e luz. Que assim seja. Os que desejem tomar o passe individual podem formar a fila e serão atendidos. Obrigada, até a próxima quinta.